This call is now being recorded. Mais um minutinho. Deixa eu só coisinha aqui. Só mais um minuto. Bom, pessoal, deu a nossa hora, vamos começar aqui, né? Hoje, deixa eu só fechar aqui e botar o YouTube para ficar direitinho. E a minha internet aqui não está muito boa, não. Acho que agora vai. Deixa ele terminar de carregar e a gente começa. Bom, pessoal, vamos lá, acho que todos me ouvem, né? Vamos começar aqui. Deixa eu ver aqui se está tudo certo aqui com o microfone está direitinho. Fabi, quer falar alguma coisa ou foi levantar a mão aí sem querer? Sim, Vira, o chat está fechado, é isso mesmo? Ah, deixa eu ver. Está aparecendo para mim não disponível, não sei se para os outros está... Não, vou ligar aqui, mas durante liguei aí, vê se está ok agora. Tá ok. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos começar. Hoje, dia 31 de agosto de 2023, às 20 horas e 4 minutos aqui do Brasil, a nossa segunda aula do nosso curso de passe, né? E a gente começa aqui com uma mensagem que tem como título Magnetismo Pessoal. E diz assim: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Isso está lá no Evangelho de Lucas, a respeito de Jesus, no capítulo 6, versículo 19. Na atualidade, observamos toda uma constelação de elevados espiritualistas espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, como se estivéssemos perante a verdadeira novidade do século XIX. Essa mensagem é de 1940 e pouquinho, né? Então, ainda no século passado. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões lhe seguiam os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar suas roupas. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias resistentes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para o desabrochar completo de tuas potencialidades mentais, é razoável. Desculpe. Eu me perdi aqui. Espera aí, vou ler de novo aqui esse trechinho, tá, pessoal? Fui tossir, perdi o rumo aqui.
Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para o desabrochar completo de tuas potencialidades mentais, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem nesse sentido. Mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se te esforças para atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na Terra, santifica-te pela influência do céu. Palavras do Espírito Emmanuel, está lá no livro Pão Nosso, né, psicografia de Chico Xavier. Então, a respeito do magnetismo de Jesus, que na verdade é o passe, né, na versão mais incrível que esse planeta já viu, vamos fazer a nossa oração para a gente dar início ao nosso estudo de hoje. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conectados através da tecnologia, mas principalmente a conexão mental que nós estabelecemos uns com os outros. Que essa rede mental e espiritual possa favorecer o nosso intelecto, a nossa inteligência e principalmente as nossas reflexões e o nosso entendimento. Que quaisquer dúvidas que possam surgir sejam direcionadas pelos benfeitores espirituais e respondidas da forma mais precisa e correta possível. E que possamos ter mais uma aula em clima de paz, de harmonia e principalmente de conhecimento. E assim, na certeza de que os amigos espirituais estão fortemente conectados conosco e nos auxiliando, em nome de Deus, nós iniciamos a aula de hoje. Bom, pessoal, de novo, boa noite. É um prazer a gente estar aqui. Eu estou tossindo um pouquinho, então de vez em quando eu vou beber um golinho de água aqui para a gente não atrapalhar muito. Bom, nós vamos para o capítulo 3. Na semana passada a gente viu o capítulo 1 e o capítulo 2, e hoje a gente vai falar sobre mecanismos da cura. É muito importante que a gente relembre, né, que o passe ele tem várias, né, que a transfusão magnética tem várias técnicas, várias abordagens e vários objetivos, e um deles é a cura, né? E o passe é sim um mecanismo da cura. Mas vamos entender como é que isso funciona, né? Cada passista precisa treinar com máxima atenção a sintonia magnética para ir adquirindo a confiança indispensável para a realização de bons trabalhos na magnetização. Bom, só para a gente, para eu não esquecer de relembrar vocês, que se vocês quiserem fazer uma pergunta, quiserem falar alguma coisa, aí no Meet tem uma mãozinha levantada, né? Assim, uma palma de mão, é só clicar ali, eu vou ver que você levantou a mão e passo a palavra, você abre o microfone e faz a pergunta. Para quem está assistindo no YouTube, como é offline, não dá para ver. Não dá para a gente fazer essa interação. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse trechinho que fala sobre o passe e a questão da sintonia magnética. Primeira coisa é que magnetismo é a mesma coisa para nós, né? Processo de magnetização, para nós que estamos estudando o passe espírita, é a mesma coisa que passe. Então, quando a gente fala de magnetizar uma pessoa, de magnetizar alguma coisa, a gente está falando de aplicar o passe, que é o magnetismo nosso ou dos espíritos através de nós, em função de alguém. Então, olha só o que ele está colocando aqui para a gente nesse parágrafo. Cada um daqueles que está desejoso de trabalhar no passe, de aplicar um passe, precisa treinar a questão da sintonia magnética. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é sintonia. Sintonia é capacidade ou apontamento de conexão. Então, a televisão, né, se eu quero que ela transmita as imagens da Rede Globo, eu preciso ir lá no controle remoto e colocar na Rede Globo, lá, né, no canal UHF correspondente à Rede Globo. Se eu quiser ver o SBT, eu tenho que botar no canal do SBT. Se eu quero escutar uma música num rádio tradicional, eu preciso sintonizar, né, a estação ali, apontar, né, para a frequência que eu desejo receber as ondas do rádio, escutar a minha música, a minha notícia, o que quer que seja. Quando a gente fala de sintonia magnética, o princípio é o mesmo, né? O nosso planeta ele é envolvido em vários tipos de energia, vários deles.
E a gente sintoniza com essas energias dependendo dos nossos desejos. E de onde vem isso? Vem da nossa mente, né? Materialmente falando, que no fundo a gente sabe que é o espírito. Então, se eu estou violento, eu vou sintonizar minha rádio espiritual, meu interior, minha sintonia magnética com a violência. Logo, tudo aquilo que gira em torno de mim, que estiver vibrando violência, seja desencarnados, encarnados ou energias do ambiente, eu vou captar isso e vou potencializar, vou aumentar essa minha capacidade. E a mesma coisa com relação às boas energias, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Para que nós sejamos bons passistas, é necessário a gente treinar com muita atenção que tipo de conexão magnética a gente quer, que tipo de aumento de capacidade de assimilação de energias a gente quer. E aí, à medida que a gente vai treinando, a gente vai adquirindo confiança, e essa confiança vai permitindo que a gente faça bons trabalhos. Então, quando eu chego numa casa espírita, numa igreja, numa tenda de umbanda, ou em qualquer lugar que eu deseje aplicar a transmissão dessas energias, eu tenho que tentar me sintonizar com aquele ambiente, né? É por isso que o passe, de uma forma geral, ele deve ser aplicado em locais destinados a isso. Há exceções, né? A gente pode fazer uma visita a um doente, aplicar um passe. A gente pode estar na rua e ver alguém precisando, e mesmo sem aquela pessoa saber ou ninguém saber, você está aplicando um passe. Mas, de um modo geral, quando a gente trabalha com um passe direcionado, né, como numa reunião, a gente tem que fazer isso num ambiente que esteja sintonizado, carregado com essas energias, que eu me conecto, e a partir daí eu transmito. Por que ele diz que isso daí a gente vai adquirindo confiança? É claro que quando a gente começa a aplicar o passe, a gente ainda tem um monte de dúvida, a gente está meio que estagiando naquilo ali, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai pegando essa prática, vai absorvendo essas energias, e a gente vai aprender alguns procedimentos que facilitam isso. Cada centro espírita estabelece a melhor maneira dos trabalhos serem desenvolvidos. Tem centros que fazem uma prece antes de começar o trabalho, né, antes dos passistas irem para a sala de passe. Tem centros que não tem sala de passe, o passe é dado, né, na cadeira onde as pessoas estão. Tem centros que o passe ele acontece antes da palestra, tem centro que é depois da palestra. Isso são mecanismos, são formas que os centros espíritas, né, e a gente está falando aqui de centro espírita, que é o foco do nosso estudo, de prepararem essa conexão e de facilitarem esse trabalho, né, absorvendo o melhor das energias. Qual é o jeito certo, qual é o jeito errado? Não tem jeito certo e jeito errado. São formas diferentes de fazer o mesmo trabalho. Primeiramente, é necessário estabelecer relação entre assistido e passista. Aqui ele já está... Oi, Isolde, pode falar. Eu vi que você levantou a mãozinha aí. Ô, Bira, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Eu não sei se você notou que eu coloquei uma notinha lá, né? Até quando eu li aquilo, eu pensei, coloco ou não coloco, né? Vou criar talvez uma reflexão aí na nossa cabecinha. E eu nunca tinha lido isso. E foi uma página espírita considerável que colocou essa notinha, dizendo que não existe passe coletivo. Que na codificação de Kardec não menciona nada sobre isso. Só que eu conheço vários centros espíritas que fazem passe coletivo. O Sementes mesmo faz. O que você teria para nos falar sobre isso? O que acontece em alguns momentos, né, em algumas considerações? As pessoas pegam trechos isolados, né, e tentam dar as suas abordagens, né? Jesus, quando fazia as suas pregações, ele pregava para centenas de pessoas. Ele não tinha condição física, nem ele, nem os apóstolos, de aplicar a transfusão energética em cada um individualmente. Ele fazia isso de forma coletiva, né? Então, o que a gente tá colocando aqui é que a transmissão energética, porque no fundo, gente, vamos ser bem práticos. Se a gente tivesse num mundo mais evoluído, espiritualmente falando, se nós estivéssemos mais evoluídos, não ia precisar de um médium com as mãos estendidas sobre nossas cabeças ou percorrendo o nosso corpo
para facilitar essa transfusão, né? Porque a energia ela está no ambiente, né? O planeta está imerso nisso. O fluido cósmico universal vem e jorra no nosso planeta e a gente absorve através do Sol, através da Lua, do ar, da comida, da água, enfim, de uma série de coisas. Mas a gente ainda está num mundo tão materializado que a função do passista, ou daquele que abençoa nas religiões, que tem as bênçãos e tudo mais, é que exige isso. Então, assim, me parece um equívoco, né, dizer que apenas de 1 para 1 isso vai funcionar, porque a gente estaria indo contra a coletividade, que é o princípio maior da humanidade, né? Imagina, se for pensar assim, para cada bilhão, né, a gente tem 8 bilhões de seres encarnados no nosso planeta, eu teria que ter um passista 1 para 1, né? E não é assim que funciona, né? Jesus está derramando energias para cima de todos nós e a gente está absorvendo. Então, quando a gente vai num centro que tem poucos passistas, ou num centro que tem esse referencial de passe coletivo, a gente está sendo atendido assim. Mas qual é a diferença entre o coletivo e o individual? O individual é direcionado, né? E é muito importante que a gente entenda, a gente vai chegar nesse ponto aqui, que o passe coletivo é quando o passista não está à frente do assistido, né? Eu tenho, por exemplo, 5 passistas e 40 pessoas no salão e os 5 passistas estão doando ao mesmo tempo para as 40 pessoas. Quando as pessoas entram em grupo na sala de passe, por exemplo, de 4 em 4, que é o caso aqui do Semente, né? Entram de 4 em 4, mas também tem 4 passistas lá dentro, 1 para 1. É claro que vai ser direcionado, vai ser mais intenso, mas não desabona, né? ou não cria problema se o passe for coletivo, né? É a questão mais de ambiente mesmo, mas foi bom trazer isso. Sim, e até porque, Bira, eu acredito que você vai comentar isso mais lá para frente, mas até o nosso pensamento, a nossa intenção, ela já é um passe. Exatamente. Né? Porque você está transmitindo energias para uma determinada pessoa, mesmo estando à distância, nem, né? Como é feito hoje em dia, nós estamos muito moda fazer, né? Vocês fazem toda essa transmissão online também. Quem está em casa está recebendo passe. Hoje a gente tem até vídeos do YouTube passe à distância, que a pessoa faz, e se ela tiver a fé ali naquele momento, ela com certeza vai receber. Então, eu fiquei bem assim, eu coloquei proposital mesmo para gerar essa discussão aqui, porque às vezes a pessoa pode ler aquilo e acreditar naquilo, né? E é ruim isso. A gente passou aí 2 anos praticamente com a pandemia, impedindo que as pessoas se dirigissem aos centros espíritas, e os passos aconteceram, né? Porque a gente não pode esquecer que nós temos um espírito protetor, que a gente chama de anjo da guarda, e é ele que facilita todo esse processo. Então, no momento que você está querendo um passe, você vai recebê-lo, ainda que esteja sozinho na sua casa, dirigindo o seu carro, porque você está, no mínimo, assistido por aquele espírito, e nunca ele está sozinho, né? Então, é muito importante isso. Tá. Outra coisa que você colocou ali, se você me permite acrescentar, é que você estava falando de dar um passe para alguém em casa. A doutrina também, nos centros que eu frequentei, não nos aconselham a fazer isso, porque normalmente numa casa, a gente não sabe quais são as proteções que tem nesta casa, né, ou no ambiente que a pessoa está. Mas eu confesso com você que já teve um momento em que eu tive vontade de dar passe em algumas pessoas, e eu acabei não fazendo por causa disso. Não, aí a gente tem que botar a caridade à frente de qualquer tipo de limitação, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o fanatismo, né? Para não seguir, né? Querendo fazer isso a todo momento. Sim. Mas há situações muito importantes. E a gente não pode esquecer, né, que a mãe dando beijo na ferida de um filho, né? Tá lá o filho se arranhou, vai cá que a mamãe dá um beijinho. É um passe, né? É um passe, né? Então, assim, o que a gente desaconselha fortemente é mediunidade em casa. O passe tem exceções, e são exceções grandes, porque o atendimento tem que chegar até as pessoas, mas é isso mesmo. Até porque se você for visitar uma pessoa doente, que não pode ir ao centro, não custa você dar um passe ali na pessoa, que é o lenitivo que ela tem naquele momento, né? A gente vai ter uma aula até falando sobre isso especificamente, tá bom? Perfeito.
Vamos lá, pessoal. Primeiramente, é necessário estabelecer relação entre assistido e passista. Então, são sempre, né, o encarnado que está ali sentado na cadeirinha para receber o passe e o passista que está ali diante dele para aplicar o passe. Depois, através da sintonia magnética, adequamos o sentir os centros vitais. A gente vai ter uma aula falando sobre centro vital, como é que a gente conecta isso, mas o passista, ele se conecta, é disso que ele está falando. O passista se relaciona com aquele que está recebendo o passe. Então, se você é um passista de uma casa, vamos pegar o exemplo aqui do Semente, num dia de reunião cheia, que a gente tem aqui umas 40, 50 pessoas, e você deu passe em 10, você se relacionou com 10 pessoas do ponto de vista energético. As suas energias se misturaram com a dela para poder fazer essa transmissão. E isso, de maneira alguma, te prejudica. Né? Porque é o fluxo, né? O que é bom vai para os dois, o que é ruim é abolido dos dois, e a gente vai ter também uma aula falando sobre isso. Aqui é uma visão geral. Somente a prática e o estudo são capazes de promover um mecanismo adequado e eficiente. Então, quanto mais prática a gente tem, melhor a gente vai ser. Né? Melhor passista a gente vai ser. E isso vale para qualquer coisa da nossa vida. Né? Quanto mais eu dirigir, melhor eu vou ser o motorista. Quanto mais eu ler, melhor eu vou ser na leitura. Quanto mais eu escrever, melhor eu vou escrever também. Né? Eu vou ter a condição de transmitir. É claro que eu preciso do apoio, eu preciso estudar, senão eu vou escrever errado e permanecer escrevendo errado. Né? Eu vou falar errado e se ninguém me corrigir, eu vou continuar falando errado. Então, tudo é prática e melhoria, né? E manter o conhecimento. Prática e estudo. Porque só praticar e não estudar, eu posso praticar errado a minha vida toda. Se eu pratico alguma coisa muito, eu vou ficar bem naquilo, e se eu estudo, eu vou ficar ainda melhor, porque eu vou ter os devidos ajustes na conduta que possa estar inadequada. Bom, falando sobre o centro espírita, né, que é o foco aqui do nosso curso, é o passe no centro espírita. Né? O que é o centro espírita e qual a relação dele com o passe e com o tratamento magnético? Orientar os assistidos, aquele que vem para receber o passe, da importância do tratamento completo, que às vezes a pessoa não tem esse conhecimento e acha que no centro espírita o tratamento é o passe. Mas o passe é uma parte pequena do tratamento, porque o que mais importa é o tipo de reflexo, né? De reflexão que essa pessoa vai ter em função daquele passe que ela recebe, mas também da palestra que ela assistiu, do abraço que ela recebeu, daquilo que ela ouviu, né, que aconteceu no centro. Existe todo um processo que acontece que vai muito além do passe, né? Inclui, no mínimo, a palestra. Chegar apenas no horário do passe não é adequado, embora, de forma alguma, deve ser impedido de receber a doação energética. O tratamento fica, obviamente, prejudicado. Então, se a gente falar, por exemplo, vamos pensar de um aspecto físico, né? Se você tem uma lesão muscular, né? De um modo geral, o ortopedista vai te passar um remedinho para passar aquela dor, para fazer melhorar aquela sensação de dor, para diminuir a inflamação, e dependendo da lesão vai te falar, olha, você tem que fazer uma fisioterapia. A gente toma um remedinho, se sente bem e não faz a fisioterapia. Aquele tratamento não foi completo. Daqui a pouco a dor vai voltar, porque só o remédio não resolve. Então aqui, na minha comparação didática aqui, o remédio é o passe, que é algo direcionado e de curto prazo. E a reflexão que a gente faz nas palestras, nos estudos que a gente faz, é a fisioterapia, aquilo que vai fazer com que a gente reflita, poxa vida, eu preciso mudar meu comportamento. Porque o passe, ele atua no efeito e não na causa. Né? Se a causa da minha dor é porque eu estou comendo um alimento que me causa problema, na hora que eu tomar o remédio para o estômago eu vou ficar bem, mas na hora que eu comer aquele alimento de novo, eu vou ficar mal de novo. Então eu tenho que aprender que eu não posso comer aquele alimento. Então a transformação, a reflexão que o Evangelho tenta nos trazer é assim, cara, olha, o problema não está no teu corpo, está no teu comportamento. E para mudar comportamento, a gente precisa ouvir coisas diferentes, refletir em coisas diferentes. É por isso que é importante que a gente sempre deixe claro para todo mundo que busca um centro espírita que o tratamento é muito mais do que o passe, seja ele de cura
ou um passe tradicional. É claro que se o indivíduo vai num pronto-socorro com muita dor, o médico não vai primeiro aplicar fisioterapia nele, vai aplicar o remédio. Então, se uma pessoa chega num centro espírita precisando de passe, ela vai receber o passe, não importa se ela chegou só na hora do passe. Por que isso é importante, gente? Porque tem algumas situações, e eu já soube de alguns casos assim, de instituições que não deixam a pessoa tomar o passe se ela não chegar para a palestra. Então, se ela chegar atrasada, ela não recebe a senha ou sei lá o quê, e não pode receber o passe. De maneira alguma, a gente pode negar uma pessoa que veio buscar socorro num pronto-socorro, porque é um dos papéis do centro espírita, e a gente nega atendimento. É claro que ela vai tomar o analgésico, mas se ela não fizer o tratamento completo, a dor vai voltar. Importante não censurar e evitar termos como papapasse. Gente, esse é um termo que, se vocês ainda não ouviram falar, as pessoas que estão em centros, principalmente mais antigos, né? E eu vim de um centro que já fez 100 anos, né? Lá no Rio de Janeiro, e a gente de vez em quando escuta uma pessoa, aquela pessoa ali é um papapasse. Ela só vem, toma o passe e vai embora. Só vem, assiste uma palestra, toma o passe e vai embora. Não procura fazer estudo nenhum, nem nada. Gente, isso não é caridade. Né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua necessidade. Então, a gente tem que evitar crítica. Né? A pessoa pode vir ali, assistir aquela palestra ou só tomar o passe, aquilo está fazendo uma diferença enorme na vida dela. Né? A conscientização e a caridade devem ser determinantes em todas as atividades de uma casa espírita. Então, a gente não pode impedir o acesso aos tratamentos. A gente precisa explicar de forma pública, sistemática e clara os benefícios do passe e os tipos de passe que a casa aplica. Né? Aqui, claro que a gente está com foco naqueles que vão trabalhar numa casa espírita, que vão explicar como as coisas funcionam. Não temer recomendações que direcionem assistidos a outras casas espíritas. E jamais, né, a gente vai falar isso ao longo de todo o curso, jamais descartar a medicina convencional. Então, se a pessoa vem procurar o Sementes, faz um atendimento fraterno, um bate-papo, e aquela pessoa não pode vir terça, não pode vir sexta, não pode vir sábado para tomar o passe, mas ela pode na quinta, e o Cefa, por exemplo, tem reunião na quinta, e o NEOV tem reunião na quinta, eu estou pegando os centros aqui próximos, eu vou indicar. Né? Se a pessoa mora longe, vou indicar, não posso achar que a pessoa é obrigada a ficar na minha casa, né, na casa espírita que eu frequento para fazer o tratamento. Né? A caridade não tem local geográfico. E nunca, absolutamente nunca, descartar o medicamento que o médico te passou. Ah, não, no dia do passe eu não tomo o remédio da glicose, da depressão, não, porque eu quero que o passe... Não existe isso, gente. A medicina convencional, ela existe porque Deus permitiu que assim fosse. E ela tem uma necessidade, né, um fundamento, né, um objetivo, e a gente não pode abrir mão disso. Então, juntar o passe com o medicamento é o tratamento mais completo que a gente possa imaginar. O psiquiatra foi lá te deu um tratamento que regula as tuas funções cerebrais, que é o teu físico. Ao regular o teu físico, o passe vai ser dado em você, no seu perispírito, no seu espírito, e com mais facilidade distribuído no corpo, porque o seu cérebrozinho, com aquele remédiozinho, está funcionando melhor. Você tomou um remédiozinho para o estômago, porque o gastro te deu, na hora que você recebe o passe, as energias vão ser absorvidas no seu centro gástrico de uma forma mais eficiente, porque o remedinho foi lá e deu uma arrumada em algo que fisicamente não está bom. Então, a gente não pode abrir mão jamais do medicamento, porque a gente, com isso, pode estar impedindo que o passe tenha o efeito que ele poderia ter se junto com a medicação. Pode falar, Fabi? Bira, eu só vou dar meu exemplo lá em cima, né, de não impedir quem vai só na hora do passe. Faz 1 ano e 9 meses que eu estou lá no Sementes. Passa rápido, né? Hoje. Então, eu fui sem saber e comecei indo de sexta, só tomava o passe, não entendia nada, assim, sabe? E olha aí, eu hoje estudando. Então, é só para dar esse exemplo e a importância de não ter essa recusa logo de cara, né? Porque daí a pessoa já vai embora. Agora, e assim, a gente está falando de pessoas que, quando buscam uma casa espírita, gente, sobretudo quem chega
sentindo ou sofrendo ou sentindo dor, pensa que o centro espírita talvez seja a última, né, o último passo que ela vai dar ali, porque ela já buscou tanta coisa e não encontrou, e o centro espírita é talvez a chance que ela tem, né, talvez a última alternativa que ela enxergou. Então a gente nunca pode recusar, né? Nunca. E o acolhimento, né, que você vai ficando, o acolhimento é importante, né? É fundamental. Muito bom, muito bom. Outro cuidado que a gente tem que ter, não estipular prazo para a cura e nem número definitivo de passes. Só o atendimento fraterno pode avaliar a conclusão e a evolução ou a mudança de um tratamento. É muito importante esse cuidado, porque o passista não tem autonomia para dizer para uma pessoa, você precisa tomar 5 passos, outra, tá bom, você não precisa mais de passe. Não é função do passista fazer isso. Para isso tem um atendimento fraterno que faz uma avaliação, estuda um pouco outros critérios, conversa com a pessoa, entende a situação e pode manter uma pessoa, por exemplo, para um atendimento por tempo indeterminado, porque ela precisa de um acompanhamento, porque está fazendo um tratamento de longo prazo. Então, o passista, ele vai aplicar o passe. A pessoa entrou na sala, seja um passe de tratamento, de cura, ou um passe em grupo, ela vai aplicar o passe e não vai nunca dizer para a pessoa, não, você vai tomar 7 passos, 5 passos, 3 passos, 4 passos. Isso é função do atendimento fraterno, que é um bate-papo aqui no Sementes, principalmente sigiloso, individual, feito por algumas pessoas preparadas para isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Uma coisa importante, parece óbvio, mas a gente precisa entender o porquê das coisas, né? Antecipar crianças no atendimento. Por quê? 2 motivos que a gente deve antecipar as crianças no passe. A criança, ela tem mais dificuldade de se manter quieta, né? Natural da criança, ela é mais agitada pela inquietude e pelos fluidos manipulados, que geralmente são mais sutis e rarefeitos para as crianças. A gente, quando estiver estudando centro de força, a gente vai ver que o centro de força da criança é como uma flor ainda não desabrochada. Então, é mais sensível. Então, a gente procura antecipar as crianças ou fazer um passe apartado para as crianças, que é o que acontece aqui no Semente, aos sábados que tem evangelização, o passe delas é separado, a não ser que a criança esteja em passe de tratamento, que aí é outra coisa, né? Mas os passes normais, vamos dizer assim, né? Eles são dados primeiro nas crianças, porque as energias que são usadas são mais leves e tudo mais, e tem uma quantidade um pouco menor para atendê-las do jeito mais adequado. Então, tem fundamento, não é só porque a criança tem prioridade porque é criança, não, tem motivo, né? Pela quietude da criança e pelos fluidos que são necessários. Por cortesia, e aí aqui não tem um fundamento técnico, por cortesia, atender com prioridade os idosos, portadores de deficiências físicas, gestantes e outros casos excepcionais, como, por exemplo, alguém passando mal. Aí é uma cortesia, né? Para liberar a pessoa. Normalmente, as casas espíritas aplicam passe ao final da reunião. Aqui perto a gente tem uma casa, que é o Semeador, que eu não sei agora na nova sede, mas na sede antiga, o passe era antes. Então, não tem... então é melhor depois, é melhor antes? Não, tanto faz. É a mecânica. Mas, normalmente, é depois. Então, a gente prioriza os idosos, os portadores, que terminando o passe, eles podem ir embora, né? E não ficar muito tempo esperando, tá bom? Até aqui, tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Então, vamos lá. Por que os espíritos se utilizam dos passistas? Por que o espírito não resolve sozinho? Por que meu anjo da guarda não dá o passe em mim sozinho? Por que precisa de um passista? Por que precisa de um encarnado fazendo intermediação, né, entre o plano espiritual e o plano carnal, né? Por que precisa de um encarnado para aplicar o passe? Vamos lá, vamos entender isso daqui. Os espíritos encarnados são dotados de fluido vital. A gente depois vai debruçar nesse tema aqui, mas o fluido vital é aquilo que nos dá vida orgânica. Então, se eu estou encarnado, eu tenho fluido vital, como se fosse uma gasolina que eu queimo nesse carro que eu chamo de corpo, né? Esse carro careca, gordinho, né? Esse carro que vocês estão vendo aí na câmera.
esse carro tem uma gasolina para durar um tempo, que é o meu fluido vital, e eu consumo ela, mas eu também tenho eu posso doar um pouco desse meu fluido vital para outras pessoas, eu posso compartilhar dessa minha gasolina, né? Então, os espíritos encarnados são dotados de fluido vital. Os desencarnados não têm isso, porque eles estão desencarnados. É um fluido próprio de quem está vivo biologicamente. Nos trabalhos de passe, os benfeitores espirituais, os desencarnados, os espíritos coordenadores, necessitam da participação dos médiuns passistas, né, que seremos todos nós, ou somos nós, se já aplicamos os passes, junto a espíritos encarnados e desencarnados para os trabalhos socorristas em razão da diferença da qualidade de fluido. Então, vamos entender isso daqui. Às vezes, aquela pessoa que veio receber o passe, ela está precisando muito mais de fluido vital, que é algo, né, biológico, do que fluido espiritual, que todos nós precisamos dos dois, mas às vezes ela está precisando de um pouco mais de fluido vital. Então, essa energia vital que parte do encarnado é doado para essa pessoa através do passe. Eu acho que vocês devem lembrar na aula passada que eu falei que a maioria dos passes, e a gente vai detalhar isso depois nas próximas aulas, ele é misto. É energia do passista, energia do encarnado, com do desencarnado que está trabalhando no passe, com o teu guia, o teu protetor da casa. Essas energias são misturadas e entregues, né, doadas para aquele paciente. E é aqui que funciona. Às vezes tem um pouco mais de fluido vital, às vezes tem um pouco menos, às vezes é só fluido vital sem interferência de fluido espiritual, porque a necessidade daquele indivíduo é mais ou menos de acordo com aquilo. Ah, Bira, mas e então, se eu doar muito fluido vital, não vai faltar para mim? Se eu der muito da minha gasolina, será que eu não vou perder a gasolina? O fluido vital, ele é reprocessado e reproduzido para aqueles que estão em condições de fazer isso, né? Como o nosso sangue, que é produzido o tempo todo, né? Em níveis não tão... não dá para eu produzir todo o fluido vital, mas eu reponho o fluido vital. E quando a gente está aplicando o passe, né, por obra de caridade, em centros espíritas ou em grupos, vou trocar a palavra centro espírita, em grupos sérios, aquela energia é reposta quase que automaticamente. Você doa e ao final do passe você já está recebendo de volta de forma intensa, através do seu metabolismo e de passes espirituais que você está recebendo, e você recupera tudo isso. Por isso que é importante que você seja passista num grupo sério. Porque os não sérios, você vai doar essas energias, você pode ser vampirizado, e depois a gente vai ver que há espíritos desencarnados que sugam as nossas energias, e elas não vão ser repostas porque você está num ambiente que não é adequado. Esse é mais um motivo para não se aplicar passe em qualquer lugar a todo momento. Mas numa emergência, eu posso fazer uma transfusãozinha rápida ali, depois eu recupero. Mas eu não posso ficar em todo momento, a qualquer lugar, dando passe, porque eu posso acabar me desgastando, né? Assim, é possível, mas quase... A probabilidade de acontecer é muito baixa de você até pegar uma doença, se você começar a aplicar o seu passe, a doar suas energias de forma indiscriminada em qualquer lugar que você esteja, né? E há recomendações, a gente vai ter uma aula falando sobre isso, de quantidade de passes, né? Para intercalar, né? Para não ser todo dia. Tem algumas características que é para a gente se preservar também. A gente não pode esquecer que aquele que recebe o passe, aquele que aplica o passe, vão estar sempre subordinados a essas três coisinhas aqui. Fé. Então, se eu tenho fé, a energia que eu estou recebendo, ou que eu estou doando, né? Eu recebendo como paciente, ou passista doando, se eu tenho fé, eu vou intensificar a recepção dessas energias ou a doação delas. O merecimento, né? Então, não adianta, eu posso pegar um médium do porte de Chico Xavier, né? Ou um médium de cura muito forte, e se eu não puder ter a cura, porque eu não tenho merecimento da cura, eu não terei, né? Porque tem a questão do merecimento. E tem a vontade, né? Eu preciso também ter vontade de receber aquela transfusão de energia ou de dar aquela energia, né? Então, a gente vai ter sempre esse tripé. O poder da fé se demonstra de modo direto
especial na ação magnética. Então, quanto mais fé eu tenho, mais o meu magnetismo é temperado com essa fé, né? É o querer. Por seu intermédio, o humano atua sobre o fluido agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Tem uma passagem de Jesus que o indivíduo chega e pede para Jesus: Senhor, cura meu filho. Os teus discípulos já tentaram e não conseguiram, mas eu tenho fé que você consegue. E Jesus olha para os discípulos e fala: homens de pouca fé. Né? Por quê? Quando a gente tem a fé verdadeira, fé naquilo que está se fazendo, a gente é capaz de fazer muitas coisas. O próprio mestre disse que a gente pode fazer tudo o que ele faz, o que ele fez e muito mais. Mas a gente precisa primeiro ter fé. Então, fé é algo que tempera as energias, tanto daquele que recebe, ter fé naquilo que está recebendo, quanto naquele que doa, ter fé de que aquilo que ele está doando vai ser o melhor que ele pode doar e vai ser o melhor que aquela pessoa pode receber, né? E a gente muda essa qualidade da energia e aí é irresistível, né? Por isso que o Chico, quando dava um passe, a pessoa, mesmo que tivesse pouca fé, recebia com intensidade, porque a fé do Chico era tanta naquilo, né? A fé nossa é tanta naquilo que a gente é impactado fortemente. Agora, quando eu junto o útil ao agradável, tem a fé do passista e a fé do assistido, aí é jorro de energias positivas. Pode falar, Isolde. A gente sempre comenta, né, nas escrituras, que sempre é colocado, que Jesus sempre diz assim: vai em paz que a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas eu sempre acreditei também que aquilo que você está falando agora, a fé precisa ser dos dois lados, porque a pessoa, ela tendo fé que ela está recebendo aquele passe, que ela vai ficar boa, ela fica boa, independente se a pessoa que está aplicando o passe nela tem essa fé ou não, ela vai adquirir isso. E se ela não tiver muita fé, mas o passista tem essa convicção de que ela vai ficar boa, a energia que ele impregna ali, ela é tão forte que faz com que aquela graça aconteça. Aí isso que você está falando, quando essa energia ela é colocada dos dois lados, aí não tem como, né? Aí é como a juventude diz, dá match, né? Bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Tem alguém perguntando se está falhando aí, pessoal. Acho que para mim aqui está ok, para vocês está ok. De repente a internet dela que está falhando lá, né? Tá tudo bem aí, Isolde? Para mim está ok hoje, graças a Deus. Tá tudo bem, Então tá bom. Então vamos lá. Aqui tá. Que bom. Obrigado, pessoal. O poder fluídico normal, né? Então o fluido, vamos dizer assim, na sua forma natural, né? Normal. Quando juntado à fé, então imagina, o fluido está saindo de você, está penetrando o paciente, né, aquele que está assistindo. O fluido normal. Quando a gente tempera com fé, pode, só pela força da vontade dirigida ao bem, operar esses incomuns fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por milagres. Então, o fato de você temperar aquela energia com fé, quanto mais fé você tem, maior a sua capacidade de cura. Quanto mais fé o paciente tem, maior a capacidade dele se curar. Por isso que Jesus falava, sua fé te salvou, ou homens de pouca fé, né? Porque faltou o tempero das energias, né? Mas que não passam de efeito de uma lei natural, não é milagre, né? Isso é previsto, né, na física espiritual, né, na ciência espiritual que regula as transmissões energéticas, sobretudo no nosso planeta. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos, se não o curastes foi porque não tendes fé, que é essa passagem que eu falei agora, né? Homens de pouca fé. Desnecessário, portanto, dizer que a ausência da fé por parte do passista, porque aquele que foi receber o passe, ele já está recebendo o passe pressupondo que você tem fé naquilo que você faz. Você, como passista, eu vim aqui no centro, no Sementes, para receber um passe. Eu estou aqui pressupondo que aquele que está me aplicando o passe acredita naquilo que ele está fazendo. Quando eu, passista, não acredito, eu já estou quebrando a conexão inicial.
Então, é desnecessário, portanto, dizer que a ausência de fé por parte do passista é a anulação prática do seu poder de cura. E no assistido também, porque ele deixa de receber na intensidade que ele precisa. E aí, no assistido, é a falta do estimulante fundamental. Então, se o passista não tem fé, as energias que saem dele são baixíssimas. Se aquele que recebe não tem fé, ele cria um reflexo, né? As energias não vão penetrar naquele assistido com a intensidade que poderia, porque ele tem pouca fé. Então, é aquilo que a Isolde trouxe, que eu estou trazendo. Quando a gente junta a fé do passista com a do paciente, da MET, intensifica e o poder é enorme. A gente falou de fé, mas também merecimento, que é a segunda, né? É um tripé, o segundo pezinho lá. A questão do merecimento está diretamente ligada aos débitos do passado, tanto desta quanto de outras vidas. Né? Então, eu posso receber um passe de cura de um médium fabuloso. Se eu não mereço a cura, não a terei. Né? Não adianta, vai ser refratário. Com os esforços que dedicamos para nos melhorarmos física, psíquica, moral e espiritualmente. Lembrando daquele exemplo que eu dei há pouquinho, né? Se eu tomar o remédio para dor, mas não fizer a fisioterapia, o trabalho não está completo. Então, não vai ter o efeito que se espera completamente. Então, a transformação interior das reflexões que a gente faz vai fazer com que aquele passe seja mais intensificado. E sim, se eu tiver merecimento, a cura pode acontecer. Como a situação da falta de merecimento está relacionada diretamente à nossa inferioridade, o que ele está dizendo aqui? Se eu não mereço, é porque de alguma forma estou em débito. E se eu estou em débito, é porque eu errei. E se eu errei, é porque eu ainda não alcancei um determinado, né, patamar de superioridade. Eu ainda sou inferior. Poucos são os que aceitam tal explicação com tranquilidade. Acreditamos que somos melhores do que realmente somos. Não, mas eu não fiz nada. Eu agora estou arrependido. Mas lá no seu íntimo, lá no nosso íntimo, a gente sabe se a gente é mesmo isso tudo que a gente acha que é. Né? E a proporção, a capacidade do passo fazer bem para a gente promover, por exemplo, uma cura física, né? Porque a gente fala sempre de cura física, a gente esquece que a cura espiritual ela depende de nossas atitudes. Né? O merecimento está estabelecido em leis de justiça e amor, relacionado ao presente e ao passado espiritual. Né? Se nessa vida você andou na linha, está tudo certo, e ainda assim você passa por dificuldades, certamente isso está ligado a alguma coisa em outras vidas e que você precisa retestar a sua fé, retestar a sua resiliência, a sua resignação. Aqui a gente vê André Luiz. Oi, Isolde, pode falar. Bira, quando você coloca ali que às vezes a pessoa não recebe a cura do corpo porque ela não teve merecimento, né? Mas a gente tem que entender, né, também, que muitas vezes a cura do corpo ela é a menos importante. Às vezes ela não recebe a cura do corpo, mas ela conseguiu fazer uma transformação interior nela, né? Então, na verdade, se a pessoa tiver, por mais que ela não consiga ter, não tenha merecimento da cura física, mas ela pode ter uma cura espiritual, uma mudança de comportamento, levar aquele problema de saúde dela de uma forma mais leve, mais tranquila, compreendendo melhor, sem revoltas do que está acontecendo nela. Então, o passe, né, ao meu ver, ele é benefício de qualquer jeito, né? Porque se não é de um jeito, ele é de outro também, ou dos dois. Perfeito, Isolde, é isso aí mesmo, né? Às vezes a gente toma um remédio para vomitar, e o vômito é tirar. E se eu tampo a boca, vai ficar lá dentro? Né? Então, o corpo é, né, a boca da alma, né? Aquilo que sai pelo corpo, ou é porque você já curou na alma, ou porque a alma está cheia. Então, é muito importante isso que você disse. Vamos pegar aqui uma frase de André Luiz, que está lá no livro Missionários da Luz, e que André Luiz diz o seguinte, ó, em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Então, ó, boa vontade em quem dá o passe, né? Merecimento em quem recebe, da MET potencializa a eficiência do benefício espiritual. Ele aqui não está falando somente de passe, né? Ele está falando em tratamentos espirituais, em transformações espirituais mais
intensas. Em qualquer doença que possa ocorrer em nós, no mundo orgânico, no corpo, o espírito de aceitação, olha o que a Isolde acabou de falar, né? O espírito de aceitação facilita o médico desse mundo ou os benfeitores espirituais atuarem. Então, no momento que eu aceito que eu tenho um problema, o tratamento, e seja ele orgânico ou espiritual, ou psicológico, o tratamento é mais eficiente. Um exemplo clássico disso é o indivíduo que não aceita que é, por exemplo, alcoólatra ou dependente de qualquer coisa. Se ele não aceita, você pode dar o tratamento que você quiser, ele não se entende como doente e o tratamento não vai ser efetivo. Quando eu entendo que eu tenho uma doença, seja ela psicológica, espiritual ou material, eu vou tomar o remédio do jeito certo, eu vou tentar fazer coisas que evitem que eu caia naquela situação, e aí eu reconheço e faço um tratamento mais eficiente. O merecimento diz respeito ao assistido. A fé é para o assistido e para o passista. Lembra do tripé? Então, a fé, o passista tem que ter e o assistido tem que ter. E o merecimento? Aquele que está recebendo o passe precisa ter o merecimento. Ah, mas então, Bira, um cara que não merece o passe não ter feito, não. A gente está falando aqui do passe na sua intensidade de possível produção de uma cura, por exemplo, seja ela de que tipo for, de um efeito mais intenso. Mas falta um elemento, né, no tripé. A gente falou de fé, a gente falou de merecimento e agora de vontade. Além da fé, o passista, que está aplicando o passe, necessita da vontade firme para operar com o passe. Por que isso parece tão óbvio, né? Mas, gente, às vezes a pessoa está envolvida num trabalho no centro espírita e chega um dia que ela fala assim, hoje eu tenho que ir lá porque eu tenho que dar passe. Vai ter pessoas lá, eu tenho que ir. Eu não estava com vontade de dar passe, mas vou dar. Então vai dar sem vontade, falta o terceiro elemento. Às vezes a gente não está bem para dar o passe, basta avisar. Né? Avisa, a gente vai ver que tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Mas hoje eu não estou bem, não quero dar passe, então não vou dar passe, porque fazer isso com má vontade ou sem vontade, falta um dos três elementos: fé, merecimento e vontade. E aqui, no livro dos médiuns, Kardec traz uma reflexão a respeito disso, está lá na segunda parte, capítulo 8, no item 131, e Kardec traz a seguinte reflexão. Sabe-se que papel importante desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Lembrando que, para Kardec, ele não usava a palavra passe, ele falava de magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? A vontade é atributo essencial do espírito. Então, assim, essencial é na essência, não dá para ser sem ele. Né? É essencial do espírito. Com o auxílio dessa alavanca, que é a vontade, ele, né, o magnetismo, o passe, atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm, assim, a ficar transformadas. Esse é o tipo de remédio que ele só funciona quando eu tenho vontade que ele funcione. Se eu tomar o remédio, que é o passe, sem vontade, ele não vai ter o efeito que se espera. Tanto quanto do espírito errante, a palavra errante aqui, só para quem não conhece um pouco de como Kardec trata, a palavra errante, quando Kardec usa, significa espírito desencarnado aguardando a próxima encarnação. Então, um espírito errante que está na erraticidade, é como se fosse perambulando, ele está desencarnado, mas precisa encarnar. É diferente de Jesus, que está desencarnado e não precisa encarnar. Ele não é errante. Né? Então, tanto quanto do espírito errante, aquele que ainda precisa de encarnação, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Então, tanto para o desencarnado quanto para o encarnado, a vontade é fundamental. Daí o poder do magnetizador, do passista, né? Daí o poder do passista, poder que se sabe estar na razão direta da força da vontade. Então, o passista também vai impregnar com a sua força de vontade aquelas energias. Poder do espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, o corpo do outro, é matéria, pode, do mesmo modo, mudar-lhe as propriedades dentro de certos limites. Então, há passes de cura que vão lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de algo que acontece com certa regularidade. O indivíduo tem uma pedra no rim e aplica um passe, aquela pedra sai, porque a energia daquele passista, junto com a sua vontade,
com a fé do paciente, potencializou de tal forma que aquela pedrinha lá pode ter se esfarelado um pouco para ser do tamanho de sair, pode ter sido quebrada em mais de uma. Isso é possível usando energias onde o merecimento existe, a fé existe e existe a vontade do lado do passista e do lado do paciente. Se usamos o passe com o propósito de... Oi, Ivani, pode falar. Não sei se você está falando, tem que abrir o microfonezinho, Ivani. É uma dúvida. Boa noite a todos, a Bira também. É sobre a vontade mesmo. Com relação à vontade que o passista está com vontade de dar passe, está disposto, está a fim de dar, mas ele não está em condições, por exemplo, físicas. Como é que funciona isso aí? O passe fica legal assim? Boa pergunta, Ivani. Vou pegar um exemplo mais prático para você ver se eu estou acertando, né? A pessoa está fazendo um tratamento médico, né? Está tomando um remédiozinho lá um pouco mais intenso, né? Um antibiótico ou um remédio mais potente e a gente vai aprender que esse indivíduo precisa se afastar um pouco da doação direta, porque ele está precisando se recompor. Mas ele tem tanta vontade de doar que ele poderia dar o passe? Diretamente não, mas essa predisposição dele, né? Essa vontade que ele tem de auxiliar, certamente parte das energias dele que estão saudáveis e disponíveis vão ser usados pela espiritualidade para algum tipo de tratamento. Mas ele atuar diretamente num passe não pode, porque ele está precisando naquele momento de receber, de tratar. O meu exemplo funciona? Era isso que você tinha mesmo na cabeça, Ivani? Era isso mesmo. Mas isso não reverteria na melhora do passista, ele dando passe com vontade, mesmo ele estando com necessidade física? Depende da situação, tá? Cada caso é um caso. Existem, por exemplo, né? Vou dar exemplos aqui para vocês. As suas perguntas estão sendo muito boas, gente. Há relatos de pessoas, por exemplo, que sentem dor nas juntas, né? Isso é clássico, tá? Nas juntas, nos punhos, nos dedos, às vezes nos tornozelos, e começam a aplicar passe e isso desaparece. Porque existem pontos físicos que têm congestões energéticas, né? O que eu vou falar agora é só ilustrativo, tá? Não é exatamente assim, né? É como se as energias embolassem em algumas partes e o passe ajuda você a manter a fluidez, né? De novo, é lúdico isso aqui, né? Só para exemplificar, né? Ajuda a dispersar essas energias, a desentupir. Então, dependendo da situação, é até indicado que o indivíduo continue no passe ou aplique passe, porque ele está com vontade e isso faz com que as suas energias girem, tá? Mas cada caso é um caso, depende do tipo de tratamento. Vou pegar um exemplo bem do outro lado, né? O indivíduo está fazendo uma quimioterapia, mas ele tem uma vontade doida de dar passe. Ele não pode doar nada, ele precisa receber muito, porque a quimioterapia vai destruir tanta coisa dentro dele para poder curar ele de um mal maior, que ele precisa receber. Ah, Bira, mas eu estou em depressão, estou tomando um ansiolítico de uso contínuo, estou equilibrado. Ah, bom, aí se está de uso contínuo, está equilibrado, vamos conversar, que eu acho que dá para voltar. Então, cada caso é um caso diferente. Faz sentido, Ivani? Faz muito sentido. Foi muito boa. Gostei. Então tá bom. Obrigado. Nada. Se usamos o passe com o propósito de curar, através da ajuda dos bons espíritos, nossa força aumenta e com nossa vontade o fluido contendo qualidades necessárias também é beneficiado, né? No homem sem vontade, quando ele trata aqui da palavra homem, é humano, né? No humano sem vontade e distraído, estou dando passe e estou olhando para a janela o gatinho que está miando lá fora, estou dando passe, estou olhando a lua, nossa, que lua bonita. Estou dando passe e estou pensando, eu deixei a panela no fogão, eu tenho que cozinhar feijão. Distrair, né? Então, na pessoa sem vontade e distraída, a corrente é frágil, a emissão é fraca. O fluido espiritual vem dos espíritos e para nele, porque falta
vontade, falta canalizar, né? Mas sem que o aproveite. No humano de vontade enérgica, quando ele coloca de vontade enérgica com boa vontade, com vontade de doar, a corrente produz o efeito de uma ducha, né? de um jato. Não se deve confundir vontade enérgica com teimosia. A gente tem esse hábito de confundir as coisas. Vontade enérgica é vontade de trabalhar, né? Teimosia é eu não estou bem, mas vou assim mesmo, né? Isso é teimosia. Porque aí seria resultado do orgulho ou do egoísmo. Ao passo que o mais humilde pode ter a vontade do devotamento, né? Eu vou dar o passe porque eu sou o melhor passista daquele centro. Eu sou o passista, né? Então, infelizmente, meu amigo, seu passe vai ser o mais fraco de todos, porque ele está temperado com orgulho, né? Então, é importante tomar esses cuidados. Gente, olha, eu não consigo ler todas as mensagens. Estou vendo pipocando umas mensagens aqui. Se tiver alguma coisa aí, me ajudem aí os contra-regras para me passar aqui, tá? O assistido, aquele que recebe o passe, precisa receber o passe como aquele que deseja se curar. Tem que ter vontade nele também, né? Sem esta vontade, através do desânimo da mente, o passe não consegue atingir os objetivos, pois o necessitado, sem querer sua própria melhora, por si só repele as energias positivas que poderiam beneficiá-lo. Óbvio, né? Se eu não tenho fé naquilo, se eu não tenho vontade, né? Eu estou aqui porque me trouxeram arrastado para tomar o passe aqui, porque minha esposa me trouxe, meu pai me trouxe, meu marido me trouxe, e eu não queria estar aqui, então isso dificulta o tratamento. Ele não vai deixar de ser tratado, mas, obviamente, vai ser repelido a grande parte das energias. É necessário, portanto, a compreensão do mecanismo cura para não cometermos o erro de prometer curas, pois a cura completa da enfermidade estará sempre subordinada às leis amorosas e sábias de Deus. Então, por que é importante a gente aprender tudo isso daqui? Para a gente não prometer curas que a gente não pode afirmar. Mas o mau resultado do trabalho do passista está muitas vezes vinculado à falta de preparação técnica ou moral. Então, assim, o se preparar tecnicamente, que é isso que a gente está fazendo aqui, estudando, e moralmente, mudando os nossos comportamentos, vai nos tornar melhores passistas. Fabiana, pode falar, Fabi. Eu acho que depois eu Ivani. Não, é só para ajudar que o José, que eu acho que ele é lá do Rio Grande do Sul, que ele colocou no começo, ele fez uma pergunta da página anterior. Ele fala assim: Kardec nos pede prudência, ainda somos espíritos imperfeitos. Chega um momento que vamos precisar de ajuda. É uma questão de humildade. Seria isso, Bira? É o que ele escreveu aqui. É isso, é importante, né? Tanto aquele que nem sabe que precisa, e assim Jesus fez com vários, né? Mesmo aqueles que não sabiam que precisavam, recebiam, né? Quanto aquele que realmente sabe que precisa, na sua humildade busca o socorro. É perfeito, muito bom, parabéns aí, excelente ponto, é isso mesmo. Mas... A Paula está perguntando se estiver gestante atrapalha na hora do passe. Então, gestantes não podem aplicar passe. No momento que descobriu que está gestante, deve se afastar no trabalho do passe. Por quê? Porque vai fazer mal ao feto? Não, porque ela precisa das reservas, né, das suas energias para a geração daquela vida. É muito importante isso, gente. E se uma gestante aplicar passe, o que vai acontecer? Vai ter um aborto? Não. Sabe o que vai acontecer? Vai ser anulada a doação. Ela não vai doar. Então, vai ocupar, talvez, um espaço para um outro médium. Por quê? Porque ela precisa canalizar as suas energias para o desenvolvimento daquele ser que está ali. Por isso que os hormônios ficam todos, né, diferentes, que o organismo muda de foco. Então, não é recomendado que gestantes apliquem passo, principalmente por isso. Não vai fazer mal nenhum, porque a espiritualidade jamais deixaria o mal acontecer se você está querendo ser caridoso, né, caridosa naquele momento. Vamos lá. Bom, aqui a gente vai ter um exercíciozinho de fixação que eu vou mandar depois no grupo lá, né? Para vocês trocarem na quarta-feira que vem. Depois eu publico lá esse exercício. Explique com suas palavras qual seria o motivo de precisarmos de encarnados para o trabalho do passe. A gente falou aqui sobre isso, mas explique com as suas próprias palavras. Por que os espíritos não resolvem essa questão sem envolver os encarnados?
Se possível, identifique exemplos que justifiquem suas explicações. De novo, é só para a gente brincar na quarta-feira de trocar informação. Depois eu coloco lá no grupo. Na quarta-feira que vem eu abro o grupo lá no mesmo horário, entre 7 e 8 da noite, 8 e meia. Eu estou perdido no tempo, né? Entre 20 e 21h30, ontem eu abri um pouquinho mais cedo, inclusive. A gente troca as informações, depois a gente fecha o grupo do WhatsApp de novo. Vamos começar a falar sobre magnetismo. Estou indo rápido, pessoal? Tá bom? Tá tranquilo? Assim, eu estou dentro do roteiro, mas se eu estiver indo muito rápido, eu baixo a bola. Estou vendo aí um monte de joinha. Tá tranquilo, Bira. Estou entendendo que tá... Muito bom. Então tá bom. Agora a gente vai falar do magnetismo, né? A gente falou do passe, a gente falou do centro espírita. O magnetismo é aquilo que o passe usa, né? É a matéria-prima do passe, né? O passista é o porta-voz do magnetismo. É disso que a gente vai falar aqui agora, né? Bom, então a gente começa falando aqui, ó, desde épocas remotas que o magnetismo é utilizado pelos humanos, pelos homens com a intenção de curar. Se a gente for olhar a história da humanidade, a gente vê o magnetismo sendo aplicado em várias culturas, né? A gente vê o Egito, né? Os egípcios antigos usavam muito, os hindus usam muito, né? A parte oriental é muito focada nisso. A gente vê os índios usam muito, né? Mesmo os do Brasil, né? Não chamam de magnetismo, mas eles dão passe, eles aplicam aqueles rituais que em volta dele está gerando energias, e sempre com o intuito de curar. Então, tudo aquilo que eu faço com intenção de curar, né, está aplicando ali magnetismo. Uma coisa que a gente às vezes não se dá conta é que quando eu tomo um remédio, aquele remédio é feito de um produto químico que, ainda que muito transformado, ele veio da natureza e traz magnetismo. Então, remédios têm magnetismo, comida tem magnetismo, o ar, a água, tudo que a gente está imerso nesse planeta tem magnetismo. Alguns mais, outros menos. É o princípio, por exemplo, da homeopatia, né? Que lida com a capacidade magnética daqueles componentes, da fitoterapia, né? Dos florais, tudo isso está envolto, né? Dos cristais, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Uns com mais, outros com menos, e se direcionados e usados da forma correta, a gente acaba tendo mais eficácia. Textos antigos apontam o uso pelos egípcios, por exemplo, do magnetismo, que eu já falei aqui. Foi a partir do século XVIII que passou a ser considerado uma ciência, graças aos esforços do alemão Franz Anton Mesmer, que inclusive Kardec, que é contemporâneo dele, esteve encarnado, bebeu na fonte de Mesmer, estudou o que Mesmer fez, né? Os livros que ele deixou, os artigos que ele escrevia, as experiências. Kardec, bem antes de conhecer as mesas girantes e mergulhar nas questões espirituais que envolvem isso, ele já era um estudioso do magnetismo. Mesmer desvendou a ciência magnética com os efeitos que se poderia obter pelo magnetismo animal dirigido pela vontade. Então, ele não tinha a questão espiritual envolvida, era um magnetismo animal que a gente viu lá atrás, que o fluido vital é parte desse magnetismo, que é a energia que todo animal tem. E quando a gente fala de animal, a gente está falando dos animais irracionais, nossos irmãozinhos inferiores, e nós, que somos constituição física base animal, né? Então, quando nós usamos a vontade para direcionar as nossas energias e nós não temos um envolvimento espiritual, então eu estou transferindo fluido vital, magnetismo animal. Na doutrina espírita, conhecemos o magnetismo animal com o nome de energia vital ou fluido vital, que a gente já falou ainda há pouco. E a ciência hoje o vem chamando de bioenergia, ou eletromagnetismo, ou outros nomes. Gente, não tem problema o nome. A ciência chama de bioenergia e nós chamamos de fluido vital ou magnetismo animal. Não tem problema nenhum o rótulo. Se a ciência adotar o termo bioenergia, a gente vai chamar de bioenergia, não tem problema nenhum, né? O fundamento, né, o que está por trás disso é que nos importa para efeitos de estudos. Bom, agora vamos falar dos magnetismos, né? Magnetismo mineral. Será que os minerais possuem magnetismo? Vamos ver aqui.
o reino mineral também tem sua individualidade. Essa individualidade, bem entre aspas, né? As suas características. Minerais diferentes possuem diferentes vibrações, não é o espiritismo que está dizendo, né? Se a gente for estudar geologia, né, a gente vai entender que os minerais emitem energia, né? O ferro emite um tipo de energia, o cobre outro, um quartzo um outro, né? E a partir daí a gente vê vários tipos de minerais transmitindo energia. Esse é um estudo que ainda estamos longe de esgotar. E uma coisa que poucos de nós lembram é que a água é um mineral. E a água é o maior potencializador energético de que se tem notícia. E é por isso que a maioria dos centros espíritas adota o que a gente chama de água magnetizada ou, nos termos mais antigos, de água fluidificada, né? Porque toda água é um fluido, né? Fluidificada porque vem do fluido magnético, né? Temperado através de um passe ou de uma doação energética, né? Mas essa água magnetizada, ela é um receptor de energia, um transportador de energia. A água em si tem uma quantidade imensa de energia e é considerado, nos estudos mais atuais da ciência espírita, dentro do reino mineral, o mineral mais elevado. Então, do ponto de vista espiritual, olhando para os minerais, a água é o mineral mais elevado, está no topo da elevação do princípio inteligente que habita os minerais. Ivani, meu amigo, pode falar. Sobre esse magnetismo mineral aí, além do próprio magnetismo dele, do mineral, esse mineral também não pode estar recebendo o magnetismo do ambiente? Totalmente, gente, totalmente. E aí podemos usá-lo para transmitir para um paciente? Poder pode, tá? Por quê? Isso tem fundamento dentro da ciência e dentro do espiritismo. Então, quando a gente, por exemplo, vê algumas doutrinas, religiões ou filosofias que usam os minerais, como, por exemplo, o cristal, como, por exemplo, um carvão, né, dentro de uma água, tem um fundamento por trás disso que está exatamente ligado a isso aqui. Mas a capacidade magnética de um mineral, ela é muito baixa se comparado ao magnetismo animal. Então, eu posso pegar um mineral, né, um cristal, por exemplo, dar um passe no cristal e dar para uma outra pessoa carregar aquele cristal e, com isso, essa pessoa receber boas energias? Claro que sim, mas a vibração de um cristal é muito baixa. O ideal seria que aquela pessoa recebesse um passe toda semana, que aí seria muito mais intenso. Mas, assim, é claro que não podemos desconsiderar que isso existe e que há fundamento. É claro que, por exemplo, no centro espírita, a gente não estimula isso, porque a gente sabe que não é necessário. E a capacidade magnética desse mineral é muito baixa, se comparada, por exemplo, a uma oração que você faça ou a um passe que você receba. Mas sim, né? Inclusive, tem uma coisa, e aqui talvez, se tiver algum espírita um pouco mais tradicional, vai ficar zangado comigo, mas é algo importante, e eu tenho base em André Luiz, então falo isso com toda a tranquilidade possível, é a questão da água do mar, por exemplo, né? Os nossos amigos da Umbanda, né, de algumas religiões, principalmente focadas em doutrinas, né, que têm origem na África, eles falam muito de banho de mar, tem essa coisa de pelo menos uma vez por ano, de períodos em períodos ir no mar, e tudo mais. A gente não pode esquecer da capacidade magnética que o mar tem. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele narra um evento que ele, junto com outros estudiosos lá, foram fazer um trabalho lá no Rio de Janeiro, né, um trabalho de assistência a vários espíritos desencarnados e encarnados que estavam no subúrbio do Rio de Janeiro, fizeram esse atendimento, passaram, né, começaram à noite, viraram a madrugada, já estava amanhecendo, e André Luiz narra que, ao final dos trabalhos, o mentor do grupo lá levou eles na direção das praias, né, do Rio de Janeiro, para chegar próximo ao mar, para se refazerem, né, se reunirem e absorver o magnetismo que vem das águas do mar. Por quê, gente?
E agora esquece o espiritismo e vamos falar de ciência. A capacidade magnética de emissão de energia do mar é impressionante. A capacidade de energia que tem no mar, magnetismo que tem no mar, produzido pelo giro da Terra, produzido pelos elementos químicos que estão dentro do mar, produzido pela intensidade de raios do Sol, né, de luz que o mar recebe. Ele é impregnado de energia, né? Então, ele tem uma capacidade incrível de refazimento. Então, quando um indivíduo diz que vou tomar um banho de mar, porque quando eu saio de lá eu saio renovado, isso não é ritual bobo ou algo desnecessário. Não, tem uma função magnética impressionante. Assim como deixar a água, né, passar pelo nosso corpo num chuveiro também ajuda, porque ela está impregnada de energia. Porque um banho de cachoeira, que também é algo que os nossos irmãos da Umbanda usam muito, também está impregnado de magnetismo, porque a água é em jogo, em intensidade. Então, a gente não pode, por questões de orgulho bobo, né, e baseado, talvez, em muito específicos, tirar a importância do magnetismo mineral que a gente encontra no mar, que a gente encontra nas cachoeiras, nos cristais, né? Você entra numa caverna impregnada de quartzo, né, de material de cristal, você entra lá, você sente um choque energético, porque está potencializado, né? Isso é muito importante. A mesma coisa deve ser também com relação à floresta, né, a mata. A gente vai falar daqui a pouco do vegetal. Mas é isso mesmo, o vegetal também, né? A gente vai ver que tem fundamento isso. Aqui está falando do Sol e da Lua, né? O Sol e a Lua, que são compostos minerais gigantes, né? Em medidas siderais, possuem um poderosíssimo magnetismo que nos afeta a todos. Gente, esquece espiritismo e religião. A Lua, o magnetismo da Lua, faz com que os oceanos vibrem, se mexam por conta da capacidade magnética. Se o magnetismo é capaz de mexer com as águas do oceano, que são toneladas, bilhões de toneladas de água, o que a Lua, né, o magnetismo da Lua não faz com o indivíduo, né? E isso é científico, né? A gente vê que as safras de algumas não, de todas, né, de vegetais, de plantações, giram em torno das fases da Lua. Os animais entram em cio em fases da Lua. O ciclo menstrual de uma mulher, né, que tem um ciclo, entre aspas, normal, segue a quantidade de tempo de rotação da Lua. Isso é ciência, isso não é espiritismo. E, obviamente, o magnetismo disso interfere na vida de qualquer um, né, por conta da força que isso tem. A água é dos minerais mais importantes, pois tem a característica de absorver, manter e transmitir energias ao nosso organismo de forma muito poderosa. Por isso que a água é usada nos centros espíritas. Não é à toa que o batismo que João Batista fazia lá tinha como símbolo principal a água. A água no Antigo Testamento tem, né? A água aparece desde a formação do planeta. Eu não sei se vocês já leram a formação do planeta, mas lá no livro A Gênese da Bíblia, não sei se vocês já perceberam no detalhe, mas lá narra, né? Cada dia Deus criou uma coisa, né? Se eu não me engano, no quarto dia, ele criou o sol, e aí vai à frente. O único elemento que ele cria o homem, né? Depois a mulher e tudo. A única coisa que Deus não cria é a água. Se vocês olharem lá, se eu não me engano, no terceiro dia, a Gênese diz assim: e separou Deus a água do céu as águas de cima das águas de baixo. Então a água já estava lá. A água é algo poderosíssimo. E a gente sabe que na formação geológica do nosso planeta, a água foi primordial. Então, água é o mineral, né? É claro que a água, dentro da simbologia da Bíblia, tem vários contextos, mas o que eu quero trazer aqui é a importância da água. E nós somos predominantemente água, né? Nós, encarnados, somos predominantemente águas, porque a água absorve energia, a água mantém energia, a água transmite energia, né? Então, é o mineral mais poderoso.
Cristais, rochas e outros minerais têm suas características e também têm suas aplicabilidades. A gente já falou de algumas aqui, não vamos ser repetitivos. Eu acho que, por algum motivo, o slide do magnetismo vegetal não está aqui, mas eu vou aproveitar os últimos minutinhos que a gente tem hoje para falar sobre o que o Ivani trouxe do magnetismo vegetal. Existem alguns tratamentos que são indicados para pessoas, e vamos esquecer o espiritismo, vamos falar de um aspecto geral, que é, olha, vai para o interior, né, passa um tempo lá, em determinadas doenças isso produz um efeito, né, a gente está falando de doença física incrível, porque quanto mais próximo dos vegetais a gente tem, quanto mais intensidade de vegetal a gente tem, mais energias condensadas a gente tem. Por quê? Por um motivo lógico. Se eu vou lá para o meio da floresta amazônica, tem mais vegetal ou mais humano na floresta amazônica? Tem mais vegetal. Tem mais vegetal ou animais silvestres? Tem mais vegetal. O vegetal, ele é por si só um catalisador de sensibilidade, que é o princípio espiritual treina no vegetal. Onde tem menos humanos, tem menos poluição mental. Onde tem menos poluição mental, que são os nossos pensamentos ruins, mais as energias se proliferam. Logo, se eu vou numa floresta, seja ela urbana, ou seja ela como Pantanal ou como a floresta amazônica, eu estou entrando num poço de energias, entre aspas, puras, assim como se eu for para o mar aberto, porque tem pouca contaminação, poluição mental. Então, a capacidade magnética que os vegetais têm em si são potencializados porque eles são aglutinados. Bom, vamos sair das florestas. Uma casa com plantas. Ela é favorecida magneticamente? Sim, porque existem plantas. Por exemplo, alguns tipos de samambaias, tá? Isso também, eu não vou lembrar agora de qual, porque eu sou péssimo de referência, mas isso tem respaldo, a gente estuda isso no estudo dos animais aos domingos, quando a gente fala de vegetal, depois eu posso trazer para vocês, mas existem alguns tipos de samambaia que absorvem energias magnéticas do ambiente e jogam na terra, né? Pegam o ambiente, energias poluídas do ambiente e jogam na terra, como se fossem catalisadores, filtros naturais. Existem plantas que facilitam a transfusão energética animal. Então, determinadas plantas podem potencializar pouca coisa, assim como também pouca coisa nos minerais, mas podem também ser catalisadores, como se fossem direcionadores de energias. Por isso que algumas tribos, que os antigos usavam folhinhas de determinadas plantas, como arruda, espada de São Jorge, ou coisas do tipo, com uma função específica, porque são vegetais que têm capacidades energéticas muito grandes. O olho de seca pimenteira, né, que é muito comum, né? O cara tem tanto olho grande, tanta ganância, tanta ambição, que seca a pimenteira. Mas não é exatamente porque ele é ganancioso, ou porque ele tem olho grande. É porque aquele tipo de sentimento produz um tipo de energia que aquela planta é muito sensível, não consegue processar e acaba morrendo, né? Então, as plantas são sensibilidade. Algumas podem ser indicativos para nós de sensibilidade. A capacidade magnética das plantas é tanta que tem uma ciência que trata de fitoterapia, né, que trata de florais, que trata de homeopatia, que é totalmente focada na energia dos vegetais, que são catalisadores, que impulsionam, que aumentam a capacidade de doação energética e de recepção desses mesmos componentes, né? E é por isso que a gente precisa estar muito atento e não ter preconceitos em falar sobre os vegetais e os minerais. Juliana, pode falar. Não sei se a Juliana levantou a mão sem querer, tem que abrir o microfone, Juliana. Não? Então tá bom. Bom, então a gente encerra. Hoje a gente falou de magnetismo mineral, magnetismo vegetal. Ô Ivani, o que eu falei sobre vegetal, ok? Quer completar alguma coisa? Não, beleza, foi ótimo.
UFC. Foi muito legal. Então tá bom. Então, olha, gente, sem preconceitos. Pode ter as plantinhas em casa. Se alguém falar que uma plantinha ajuda você em alguma coisa, usa ela. Qual o problema disso, né? A gente não pode achar que só o fato de ter uma espada de São Jorge em casa, eu posso fazer o que der na telha, que está tudo certo, porque eu tenho uma espada de São Jorge em casa. Não vai adiantar, até porque não vai adiantar nem você tomar passe, se você achar que isso é suficiente. Pessoal, vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar hoje o nosso estudo, que foi muito bom. Depois eu vou botar de novo para quem está chegando hoje ou quem está vendo depois, esse material todo aqui, eu vou botar em PDF lá no grupo do WhatsApp. No final do curso, vocês vão ter o PDF completão. Eu vou botar também o vídeo, né, que a gente está gravando aqui, eu vou subir no YouTube, vou disponibilizar para vocês, só que eu vou pedir para vocês para aguardarem até amanhã. Hoje eu não vou conseguir fazer isso, porque eu estou sem meu computador, estou usando aqui o do Semente, mas amanhã eu subo tudo isso e disponibilizo para vocês, tá bom? Vamos fazer a nossa oração para encerrar o nosso encontro de hoje, porque tem pessoas num fuso horário aí que já é quase 1h da manhã. Então vamos lá, Senhor. Vamos agradecendo, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque tudo vem de mão beijada para a gente. Todo esse conteúdo está pronto. A gente está aqui só relembrando algumas coisas que grandes cientistas, que grandes espíritos já trouxeram anteriormente. E tudo isso possa fazer muito sentido para nós. E que nós possamos receber o passe agora de uma forma ainda melhor. E quem sabe, que cada um de nós possa se tornar um passista, um doador dessas mesmas energias, promovendo a caridade através do nosso amor, da nossa decisão de fazer algo melhor. Que todos nós possamos ter um sono tranquilo e, quem sabe, juntos continuar esse mesmo estudo no plano espiritual. E assim, em nome dos benfeitores espirituais e de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós encerramos essa nossa aula de hoje do nosso curso de passe. Que assim seja. Pessoal, muito, muito, muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Quinta-feira que vem estamos juntos novamente. Obrigado, pessoal. Obrigada, boa noite. Beijo, Bira. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigadão. Obrigado a vocês. Beijão. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.